Tá, então. É, um assunto interessante é aqueles. Os crimes que, tipo. Né, nunca ninguém vai saber que eles aconteceram. Ou, por exemplo, esse dia eu estava vendo uma notícia que falava assim: encontraram ossos lá numa fazenda, bem no interiorzinho lá do Mato Grosso. E, pô, eu fico pensando, mano, esses ossos, tipo, cara, quanto tempo eles já devem estar ali? Meu, e ninguém nunca nem percebeu o que aconteceu ali. Então, o que, o que pode ser feito fora da visão das mídias, fora da visão dos jornais? Porque há anos atrás não tinha a visibilidade dos crimes que tem hoje em dia, que vive passando na TV. Mesmo um que eu lembro agora é o crime lá do assassino do Zodíaco, que ele, na década de 60, lá que ele matou em 10 meses um monte de gente. E, meu, ele nunca foi pego. Nunca. Por mais que tivessem feito muitos desenhos que eram um igual ao outro, era um cara loiro, é, magro, de 1,60, mas nunca acharam ele, porque, meu, não tinha, eu acho que um compartilhamento de informações tão avançado na época. Então, se alguém envia um jornal sobre o assassinato, o máximo que ele ia espalhar seria ali na vizinhança dele, falando com os amigos, assim. Então, eu acho que, meu, o que já aconteceu fora do olhar das mídias, mano? Eu acho isso incrível. O negócio dos ossos lembrou uma vez de uma história que aconteceu, foi o caso lá que um moleque, ele ficou desaparecido por muitos anos. Depois de tipo uns 10 anos, 20 anos assim, ele foi encontrado tipo numa chaminé. E aí como é que tá, velho? Como é que o pessoal não consegue, sabe que aconteceu uma coisa errada, viu que tava meio estranha a parada e mesmo assim não prendeu a pessoa, não descobriu, e quando tem os dados mesmo assim não vai atrás, parece que só deserda o caso e deixa lá arquivado pra sempre. Então, será que às vezes é medo das pessoas que viram ou que sabem de alguma coisa, tipo de serem acusadas envolvidas, coisas do tipo? Porque, meu, dependendo, por exemplo, se a gente regredir alguns anos, até mesmo hoje em dia, por exemplo, às vezes aparecem alguns canais de que vão informando quais são os seus direitos e as pessoas tipo ficam surpreendidas. Então, meu, às vezes as pessoas veem uma cena de crime, como elas não têm tipo o conhecimento necessário, às vezes elas acham que vai ser presa junto, que ela teve envolvimento, sendo que ela só estaria ajudando, colaborando, ajudando as famílias, ajudando as autoridades, ajudando a prender um criminoso. Então, nossa, meu, tudo colabora para que um crime seja oculto, meu. E eu acho que, em geral, tudo poderia ser evitado se houvesse compartilhamento de mais informações. A desinformação é a verdadeira coisa que é o caos que causa. Que é quem você falou, o pessoal fica com medo. Tem casos que depois de muitos anos, aí sim a pessoa que tinha conhecimento do caso vai lá e falar, ah, realmente, essa pessoa aqui, ela era envolvida, ou ela que fez o crime eu vi, ou eu conheci, ela contou alguma coisa. Às vezes, pode ser que essa desinformação poderia ter salvo a família, ter resolvido o caso de milhares de anos atrás. Então, eu não lembro agora qual caso era exatamente, mas eu tinha visto um tempinho atrás de uma série de assassinatos em cabanas. Sabe essas cabanas de acampamento que tem nos Estados Sei. Unidos? Então, é, teve um crime lá na década de 70, eu acho, e foi arquivado. Não acharam nada, beleza. Depois de muitos anos, uma pessoa que trabalhava lá, ela foi e deu depoimento de algo que ela não tinha falado há muito tempo atrás. Reiniciaram as investigações, só que uma prova a mais, um depoimento a mais, tipo, eles desistiram. Eles não levaram muito à frente. Foi arquivado de novo o caso. Então, meu, tipo, às vezes, eu não sei se é, não, eu não sei se é falta de competência das autoridades, falta de interesse, mas meu, às vezes as pessoas não colaboram, tipo, é um caso que não vai mais fazer diferença, não se tenta, mas no fundo faz diferença. Para a família vai fazer diferença o que aconteceu, a justiça. Então, meu, caso esses casos não resolvidos, esses mistérios podiam ser evitados. Não todos, mas alguns poderiam. E às vezes a falta de competência, a falta de competência, a desinformação, não só das pessoas que sabiam de algo, mas talvez até da polícia mesmo, de investigadores, ou até mesmo da própria família, não sei. É que depende muito dos casos, né? Depende
do que aconteceu e quem vai saber apenas é quem tava lá no momento e a família da pessoa. Então, E outra coisa que, tipo, que às vezes aí eu fico pensando, mano, que passa na cabeça da pessoa que cometeu o crime, velho, nesses momentos. Será que ela pensa em título de vitória? Ela pensa assim, fiz tudo isso daqui e saí tranquilamente. Será que ela não sente um peso na consciência no final de tudo? esses dias eu tinha, quando eu tava vendo sobre Sócrates, tinha visto uma frase que dizia assim que o homem que comete crimes tem sempre a consciência mais pesada, ou algo do tipo. E, eu discordo um pouco disso por causa que, exatamente que nem você falou, o cara que cometeu o crime e agora ele percebe que ele saiu impune pela incompetência, desinformação e uma série de fatores, ele recebeu uma glorificação em dobro. Ele conseguiu o objetivo que ele queria, e ainda assim saiu impune. Isso gera um desconforto, uma comoção em geral, eu acho, da população. E o pior de tudo é que o cara simplesmente ele conseguiu, quem falou, ele conseguiu o objetivo dele, ainda saciou meio que o desejo, acho que a luxúria dele de ter a glória no final. Que fala assim, e acho que ele, que nem ele tá com a família dele ainda, ele não sentiu o que a família dele sentiu. E às vezes por causa que ele falou, por ser um caso que dos anos 70, os caras mesmo, tipo assim, depois de 40 anos descobriu quem é o assassino, quem causou aquele caso criminal, eles só vão deixar de lado e esquecer a história que aconteceu. Então, complicado, meu. O... Acho que, mas ainda assim, desses anos pra cá, 40, 50 anos, avançou muito. A mídia, justamente, ela colabora a proliferar informações. Sabe, como que é o nome? Do que? Eu não sei se é um jornal da. Eu acho que é da Record. Que eles. Ele era. Ele era apresentado pelo Bate, alguma coisa assim, eu acho que esse era o apelido dele. E, ele sempre, quando acontecia algum caso criminal, na hora eles começavam, né, com uma boa audiência, eles pediam para que envolvidos, familiares, dessem seus depoimentos ali. E, o que eu sempre ficava, tipo, maravilhado era que realmente eles conseguiam, às vezes, em alguns programas, achar a pessoa desaparecida. Sei lá, uma garota fugiu de casa com 13 anos e foi encontrada lá numa estação viária distante, mas uma pessoa, sei lá, um segurança que estava assistindo o jornal, ele viu, reconheceu a garota, ligou e eles encontram ela. Então, pensa se isso seria possível no tempo do Cavaleiro do Assassino do Zodíaco, que anos 60 era por jornal e, É, não tinha como fazer isso, então avançou muito, mas ainda assim falta um pouco mais de atenção de todas as partes, eu acho. Da polícia, dos envolvidos, da família, mas já avançou muito para que esses casos de impunidade comecem a ser extinguidos. a desinformação às vezes não passa tipo, só por causa tipo assim, das pessoas, por causa do tempo também. O avanço tecnológico colaborou com a questão da informação. E também acho que se for comparar com antigamente, parece que a competência das pessoas aumentou absurdamente. Que nem você falou dos familiares, pessoas envolvidas, elas conseguiram ver assim por cada imagem, câmera de segurança, falando com a pessoa outra, espalhando informação, achar aquela pessoa e no final resolver, né? Que realmente aconteceu. Então, eu acho que a gente acabou excedendo um pouco do tempo, mas foi bom o assunto, por causa que é algo que, querendo ou não, se ele for compartilhado, for conscientizado cada vez mais com a população, mais esses crimes e esses casos de impunidade vão ser evitados. Mais a justiça talvez seja feita. Não, por mais que a justiça não prenda talvez o criminoso, só das famílias às vezes saberem o que aconteceu com o familiar deles, eu acho que eles já ficam um pouquinho melhor que seja. Sim. E como a gente, Mas, enfim, eu acho que era isso, né? sim, e como a gente estava comentando a questão da informação, assim como teve avanços tecnológicos,
podcasts, vídeos, até mesmo só áudios, como a pessoa circula por meio de WhatsApp, Instagram, Twitter, YouTube, todo esse tipo de coisa, já é um avanço tecnológico, a proliferação de imagens e conteúdos que nem. Agora estamos aqui discutindo sobre casos criminais e espalhando para outras pessoas sobre o que pode acontecer e como poderia resolver e coisas do Sim, assunto. claro.